Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. Antes de mais nada, deixe seu like aqui no vídeo e compartilhe com aqueles que você ama. O tema de hoje me deixou muito animada. Nós vamos falar sobre os caminhos do autodescobrimento. Quem é você quando ninguém está olhando? Por trás dos papéis sociais, das expectativas e dos próprios medos. Tem um ser aí dentro que clama por ser visto. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse território ainda inexplorado. Abrir a porta para dentro de nós mesmos, pois se autodescobrir é um ato de coragem. E a pessoa que a gente chamou para conversar sobre isso é muito especial. E eu queria que Marcos apresentasse. Olá, pessoal. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje a gente tem uma amiga especial para falar sobre esse assunto tão importante para a gente. Ela que já tem mais de 30 anos aí de caminhada na doutrina espírita, trabalhadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Campina Grande, palestrante espírita, estudiosa e coordena um grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles na Seja, né? Então, com vocês, Rafaela Moraes, é uma alegria para a gente estar com você hoje. Eu que estou imensamente grata e feliz, né, por estar aqui, assim, é uma honra, super grata pelo convite e principalmente super empolgada também de trazer esse tema, né, como eu havia colocado, assim, é quase que também um propósito de vida, né, qualquer que seja o espaço profissionalmente, porque lido com isso, né, dentro da minha profissão como psicóloga, mas também poder fazer esse casamento junto com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus também para mim, acaba sendo um grande privilégio. Eu fico muito feliz de você estar aqui conosco hoje, porque esse tema é um tema muito difícil, meio cinzento. O que é se autodescobrir, né? Principalmente quando a gente vive numa sociedade em que a gente precisa ocupar diversas funções, diversos papéis, né? No trabalho nós somos às vezes uma pessoa, em casa outra, com os amigos outra, mais extrovertida, e às vezes a gente nem sabe dizer de fato quem a gente é. E eu vejo que dentro da doutrina espírita se fala muito sobre esse ser de luz, essa centelha divina, esse eu verdadeiro. E aí eu fico, meu Deus, quem sou eu? Que ser verdadeiro é esse? Então, quem somos nós para além desses nossos papéis sociais de mãe, de filha, de irmã, de profissional? Eu acho que na realidade a tua pergunta de alguma maneira já sinaliza a resposta, né? Porque o que nós somos é essa complexidade. Né? Nós somos essa complexidade, né? Tanto esse lugar, acho que é importante quando você traz essa questão dos papéis, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é artificial por cumprir um papel e como se a gente fosse um ser verdadeiro sendo esse algo que a gente nem sabe o que é. Na realidade, ser é tudo isso, né? Porque o papel social, ele também faz parte da conjuntura da construção da nossa identidade, do nosso reconhecimento de si. Acho que a grande questão, ou isso só da realidade só se torna problemático, quando a gente cola o papel achando que a gente é só aquele papel, né? Então, muitas vezes, como a gente diz, vamos imaginar, né? Alguém que tem um papel de pai, o que tem um papel de mãe, o que tem um papel profissional, e você acha que você é só aquilo. Você não consegue identificar outras esferas de si para além daquilo. Então, aí você se reduz, né, como sujeito. Então, assim, o problema não são os papéis sociais, porque eles fazem parte, né? Eles compõem, na realidade, de fato, quem também nós somos. Mas nós não nos restringimos a ele. Talvez esse seja o nosso grande desafio, né? Da gente conseguir se identificar para além dos papéis que a gente exerce, até porque boa parte dos papéis, eles estão ligados a uma conjuntura, que é uma parte da nossa personalidade, ligada a como a gente se comporta no mundo, né? Então, eles são muito importantes, eles têm a sua funcionalidade, e eles, inclusive, nos protegem em muitos outros tantos aspectos, mas a gente, né, como indivíduo, como sujeito ou como espírito, né, trazendo aí para análise mais espírita, né, a gente não se reduz a isso, né. Então, eu acho que a questão dos papéis, eles de fato só se tornam um problema quando a gente não consegue retirar o personagem, inclusive vestir outros personagens, reconhecer a multiplicidade de personagens, né, que nós somos, para que a gente consiga de fato viver uma vida mais integral, né. A gente precisa dar-se para essa complexidade que é de fato o que nos compõe, né? E você, como psicóloga, imagino que você lidar com a análise de diferentes personalidades, né? Comportamento humano de maneira geral. E muitas vezes
nós, na sociedade, a gente tem dificuldade de ser autêntico, né? Ao mesmo tempo, nós temos facilidade de sermos quem somos perto de quem a gente ama. E pensando nesse aspecto social mais do que o familiar ou do que perto de quem a gente ama, qual é o papel do ego? Em manter, vamos dizer assim, uma imagem falsa ou um comportamento que talvez não seja nosso para evitar a rejeição, pelo medo da rejeição, pelo medo de não se sentir amado, como a gente se sentiria perto, de fato, de quem a gente ama. De quem nos conhece De quem nos conhece de verdadeiramente, vamos verdade. dizer assim, né? Uma das coisas que eu sempre falo, assim, a gente às vezes enquadra muito o nosso ego como um grande vilão, né? Seja como aquele que falseia quem nós somos, seja aquele que ludibria, às vezes, muitas vezes, ou seja aquele que às vezes nos dá uma espécie de rasteira diante do nosso propósito maior, vamos dizer assim, né? Mas na realidade, assim, é muito mais o modo como a gente se relaciona com o ego, porque o ego é uma estrutura psíquica fundamental para a gente poder funcionar no mundo, né? Eu sempre gosto de dizer assim, o ego, ele é o gerenciador da nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Então, ele é quem deveria assumir, ele é quem assume esse papel. O problema é que, como a gente se autoconhece muito pouco, a gente instrui mal o gerente, né? O problema está na liderança. Exatamente, né? Tá no CEO. Então, essa é a grande questão, né? Porque, assim, o ego, ele é quem executa o nosso projeto no mundo, vamos dizer, né? Então, toda a nossa personalidade, todos os nossos projetos, propósitos, todas as transformações, ele é quem vai ser, de fato, o executor. Então, assim, o grande problema é porque, muitas vezes, eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? Aquele que é o gerente que se acha mais do que o próprio dono. Porque nessa analogia é como se fosse assim, o dono é o nosso self, é o nosso espírito, assim. Quem deveria dar as coordenadas para o ego executar o projeto de vida, a quem o ego deveria escutar com devoção, com lealdade, com honestidade, era esse self, esse Deus interno, né? O nosso espírito. Sim. O problema é que a gente se contamina muito facilmente, né? O ego, ainda por ser muito inexperiente, muito maduro nessa administração, ele acaba fazendo meio que uma administração atrapalhada, né? Porque ele às vezes não consegue nem escutar quais são as orientações. Às vezes ele tem muito medo das orientações que ele recebe, né? Desse Deus interno. E ele fica muito atrapalhado, porque ele é também o que vai fazer a mediação entre o mundo interno e o mundo externo. E o mundo externo não é fácil lidar, né, gente? Venhamos e convenhamos. Né? Lidar com esses papéis, assim, por exemplo, esse lugar do falseamento. Por que às vezes é tão difícil a gente identificar esse lugar do falseamento? Será que o self está sendo falso? Será que o self está sendo melindroso? Às vezes ele só está agindo como uma criança imatura, morrendo de medo das pressões que recebe externamente, né? Às vezes ele assume muito mais uma atitude mais defensiva, achando que está protegendo a nossa individualidade, do que necessariamente esse vilão, como às vezes a gente pinta, né? Ele de fato se torna um grande vilão, um grande trapalhão, né, da nossa vida e dos nossos propósitos, pela falta de um alinhamento profundo que a gente não consegue estabelecer conosco mesmo. Por isso a importância do autodescobrimento. Inclusive para a gente entender o que são demandas de fora, o que é que o mundo fora nos exige, nos cobra, nos coloca como valor, né? E quais são as demandas internas, né? Quais são as nossas demandas, né? Quais são as demandas profundas, quais são os valores essenciais. Se a gente se desconecta disso, é muito fácil o nosso ego, pela imaturidade que ele tem, né? É muito fácil ele se ludibriar, se enganar, se fragilizar, né, diante das pressões, né, que recebe, assim. Então, assim, tem uma frase do Jung que eu acho, né, muito significativa, quando ele diz assim, a nossa individualidade é planta frágil. Né? Então, esse lugar, diante do que são as pressões no mundo, né, imagina, a gente tem uma cultura muito materialista, a gente tem uma cultura ainda muito preconceituosa, a gente tem uma cultura muito pautada diante de um capitalismo. Então, assim, imagine que tipo de valores a gente é cercado 24 horas por dia. Né? Então, assim, para que a gente consiga estabelecer uma luta
diante de todas essas pressões que nós estabelecemos, a gente precisa ter um ego muito bem estruturado. Sim. E por isso que o ego é importante, ele não é só vilão, ele é como eu disse, né? Ele é esse administrador e a gente precisa melhor instrumentalizá-lo, fortalecê-lo e empoderá-lo para que ele consiga fazer esse filtro entre as demandas do mundo, né, e as demandas do espírito, vamos dizer assim, para que ele possa fazer essa mediação entre as demandas do nosso mundo interno, dos valores profundos da alma e as demandas do mundo externo, porque a gente também precisa ser no mundo, né? Então é ele que vai fazer com que a gente, de fato, seja no mundo, desenvolva, progrida, aprenda, amplie-se, expanda-se como sujeito, né? Então eu achei muito significativa essa pergunta, porque eu sempre acho de um dever importante a gente não demonizar, né, o ego e, ao mesmo tempo, entender melhor esse seu lugar de funcionamento e para que a gente possa abraçar a proposta de levá-lo ao amadurecimento, né, levá-lo ao fortalecimento para que ele possa dar conta dessa administração do que é o desafio da gente ser no mundo, né? Porque é muito desafiador a gente, de fato, conseguir sustentar uma personalidade íntegra, saudável, né, pacífica, bondosa. É muito E 24 complexo. horas por dia. E 24 horas por dia. difícil. A verdade é que a gente toma muitas decisões sem ter certeza delas. Isso. Então é difícil sustentar esse lugar da incerteza se eu tô indo certo, se eu tô acertando ou não. Mas eu achei perfeito você trazer essa elucidação sobre o que é o ego. Porque quando a gente faz essa pergunta, a um primeiro momento, as pessoas podem ouvir, ele tem medo de ser rejeitado, ele é muito vaidoso, ele é muito orgulhoso. E aí já se pega com esses defeitos, essas coisas. Quando, na verdade, por trás desse ego tem um medo muito mais latente do que uma vaidade, do que um orgulho. Andrei Moreira tem uma palestra onde ele abre um pouco a vida dele. E fala sobre o entendimento dele como uma pessoa homossexual. E aí ele fala que quando a gente é criança, e a gente percebe através da sociedade, do comportamento, das falas, que aquilo é algo rejeitado, a criança tende a preferir o vínculo do que a autenticidade. Isso. Então é melhor não ser assim, abrir mão de quem eu sou para não perder o amor. Isso. Então o medo da criança de não ser amada, ele é muito superior à vontade e à coragem de ser quem se é. Então, por trás desse ego, é muito mais a defesa, como você disse, né? Parece algo de sobrevivência, né? Isso. Não apenas num lugar de sobrevivência, quando a gente fala, né, manter-se vivo, né, mas um lugar também de sobrevivência emocional, de sobrevivência psicológica, no mundo, nas relações, no lugar de aceitação, né, no lugar de ser reconhecido, no lugar de poder ter pertencimento, né, de poder ser incluído, né, então são muitos lugares de atravessamento, né, e por isso que de fato não é tão simples manter a autenticidade. Pode ser um discurso bonito, um discurso clichê, mas vou retomar a sua fala, né, no início, né, se autoconhecer é um ato de coragem, porque de fato, né, porque, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, né? Imagina o que é você sustentar, ser o que você é numa sociedade que é homofóbica. Você paga um preço. Caríssimo, caríssimo. A própria família já começa a pagar um preço muito caro, que inclusive boa parte do que a gente vê, né, das discriminações, das exclusões, da marginalização, da não aceitação da família, já é uma reverberação de como essa sociedade homofóbica se estrutura. Né? Então, diante disso, assim, não é tão fácil. Primeiro, não é fácil construir a autenticidade, porque a gente também pouco se conhece. Né? Então, a sustentação da autenticidade, ela também está pautada de você saber o que você é, você conseguir reconhecer de fato o que você é. E pelo fato da gente viver ou se estruturar também coletivamente, a gente é atravessado pelas demandas coletivas, às vezes a gente tem muita dificuldade. Né? Por exemplo, a sociedade diz o que é bom, o que é ruim. Isso. Né? E isso muito enquadrado dentro de um clichê do que é certo, do que é errado, do que é preto, do que é branco. Mas quando a gente vai para um lugar de complexidade do que é a composição do ser humano, a gente vê uma infinidade de tons de cinzas, não só apenas de tons de cinzas, né? De uma multiplicidade de cor aí, infinita, nos compondo, né? Então, diante disso, a dificuldade da sustentação da autenticidade vai por dois viés. O fato de a gente se conhecer muito pouco ainda, é como se fôssemos ainda muito mais comandados por uma porção de inconsciência do que de consciência a respeito de si. E a outra composição é, de fato, essa pressão do que vem do mundo externo. Porque é muito bonito dizer,
a importância de poder ser autêntico. Mas se o preço da tua autenticidade for o rompimento da tua família, exatamente. for você ser discriminado no trabalho, for você ser visto, sei lá, como pecador, como sujo, como imoral. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. A gente está trazendo, né, talvez um exemplo mais caricato, vamos dizer assim, mas é para tudo. É desde um elogio que às vezes o pai dá aos filhos sem nem sequer perceber. Às vezes só o elogio pode ir modelando o modo das suas escolhas, como você vai se comportando, como você vai se ajustando no mundo, por um elogio, gente. É por isso que eu tô colocando, assim. Então, a gente esse exemplo da homofobia talvez deixe a coisa um pouco mais caricata, mais fácil da gente poder perceber. Mas isso pode se dar em camadas super sutis. Ah, a menina, ela é muito obediente, né? Ela é um amor de pessoa, ela é quieta, ela é muito pacífica, ela adora ajudar os irmãos, ela cuida dos irmãos. Então, assim, você vai modelando um modo de ser e que às vezes aquela pessoa, por exemplo, não pode demonstrar a agressividade dela porque ser agressiva é feio. Então, ela vai reprimindo certas características de si porque está sendo julgada, sem nem perceber que está sendo julgada, porque o elogio está modelando, né? Então, por exemplo, não pode ser espalhafatosa, não pode falar alto, precisa ser obediente. Então, quando ela vem e responde, e se faz a leitura que essa desobediência, né, é uma característica que é errada, qual é a tendência dessa criança? Calar. Ela vai se calar, né? E a gente, entre aspas, vai matando a autenticidade da criança, porque às vezes a gente também tem muita dificuldade em perceber o que é poda, o que é limite, o que é delimitação, porque a criança é como se é natureza pura, vamos dizer assim. A gente às vezes tem dificuldade de estabelecer o que é isso ou o que é repressão a um sujeito. Então, pelas nossas próprias inabilidades, né, gente? Porque a gente é criado por pessoas imperfeitas, estamos diante de uma cultura imperfeita, então a gente não, aqui não é sobre julgamentos e culpados. Exatamente, né? É muito mais para a gente entender a complexidade do que é esse existir no mundo, né? Se construir diante dessa relação da nossa individualidade, né, com o coletivo, o atravessamento do coletivo na construção também da nossa individualidade. E eu queria que você falasse mais sobre isso, porque você falou também, né, que às vezes é um elogio e às vezes até no próprio silêncio, as dinâmicas da relação. Quando você tira nota baixa, eu não falo nada, eu te dou um chá de silêncio, você fica isolado ali, você vai pro seu quarto, se isola. Quando você tira um 10, teu pai conta pra todos os amigos, essa minha menina tirou um 10. Você entende, poxa, eu só sou reconhecida, eu só sou amada se eu for bem sucedida. Você cria como se fosse uma sinapse na cabeça, né, uma associação, onde, para ser amada, eu preciso ser assim. E às vezes até a própria mulher, dentro das relações, eu acho que amor é só objetificação. E muito disso não tá na personalidade daquela pessoa ser assim. É porque ela criou uma crença internamente que aquela dinâmica é a dinâmica real da vida. Então, como é que a gente pode reconhecer o que são esses gatilhos que vêm das nossas famílias, principalmente, porque é onde a gente passa a maior parte da vida. De onde vem quem sou eu, assim, como reconhecer isso, do que foi constituído e não é verdade, mas eu acho que é, e por isso eu ajo dessa forma, porque isso nos leva muitas vezes a lugares que a gente não deseja. Isso. E a gente se vê infeliz e não entende por que tá ali. Não só lugares que a gente não deseja, mas há memórias que se a gente pudesse, a gente... Né, até apagar. porque, inclusive, boa parte dessas memórias, de fato, a gente reprime mesmo, assim. A gente joga lá no inconsciente, de tão incômoda, de fato, que são. Mas, assim, se eu pudesse, mesmo sendo uma resposta super clichê, mas, assim, como fazer isso? De fato, é se autoconhecendo. Não há atalho, assim, né? Esse lugar da gente construir, de fato, uma intimidade consigo mesmo, assim. Só que qual é o grande desafio, né? Que a gente vive numa cultura que não alimenta esse lugar do contato profundo consigo, infelizmente. Por exemplo, hoje, particularmente, a gente vive fortemente uma cultura de distração. Sim. Né? Sim. E assim, além de tudo, por que é tão difícil também se autoconhecer? Porque isso também traz muito incômodos. Primeiro, como você bem colocou, né? A gente às vezes vai ter acesso a certas feridas, a gente vai ter que ter contato com certas memórias ou traumas que são difíceis, inclusive, de poder digerir. Eu acho que esse é um motivo. Outro motivo é a repressão que é uma consequência da própria cultura. Então, quando você não está alinhado àquilo que é valorado
externamente, a gente tem uma tendência de não querer ter contato, né, com esse conteúdo, ou de não querer legitimar esse conteúdo, né? Então, eu acho que isso também é um outro impacto. E um terceiro impacto a gente não tem uma educação que faça com que a gente consiga estabelecer lugares de introspecção consigo, assim. Né? E nós ocidentais, mais ainda, né? Porque os orientais, pelo fato da cultura de estarem muito mais ligada a técnicas de introspecção, de meditação, está muito arraigado na cultura, né, oriental. Nós ocidentais, assim, a gente tem uma cultura extrovertida, a gente tem uma cultura para fora, né? E isso também dificulta muito, porque a gente não tem essa educação, né, de poder refletir, pensar sobre si, compreender, analisar o comportamento. A gente tem uma cultura muito frágil na propositura de uma educação emocional também, né? Porque é um caminho super importante essa questão da educação emocional, porque as emoções ela acabam sendo peças chaves para a gente poder se conhecer. E a gente não sabe nem nomear. Exatamente. É impressionante, assim, na minha clínica, inclusive um dos grandes desafios, né, que eu também tenho na clínica, é você ver adultos que têm dificuldade de nomear o que é que sente, né, assim, na hora que... Tá, mas o que foi que você sentiu? Né? Descreve a situação, não consegue descrever o sentimento. Essa confusão acontece principalmente dentro de relacionamentos, né? Muito, mas não apenas com relação ao relacionamento. Vou dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa não consegue identificar se o que sentiu foi tristeza ou se for raiva. Por exemplo, não consegue às vezes identificar, né? É angústia, é angústia de quê? Nomeie, fala sobre a sensação, né? Não consegue às vezes falar, né, sobre a sensação. Às vezes nomeia com um sentimento genérico assim, foi uma angústia. Não, mas nomeie, descreva o que foi que sentiu, né? Tem muita dificuldade, né? Porque a gente, infelizmente, também tem uma educação muito distanciada para esse tipo de formação. Principalmente, né, para o homem, eu acho, né? Muito. Mais reprimido. Principalmente, né? Então, assim, eu acho que isso acaba dificultando muito, porque a gente, além de não termos como uma prática cultural, por isso que eu estou dizendo, nossa cultura ocidental é uma cultura muito mais para extroversão do que para introversão. E a gente precisa da energia da introversão para que a gente possa poder se conhecer, porque vai para esse lugar, né, do recolhimento, da reflexão diária, de poder prestar atenção no comportamento, nas emoções que sentem a partir disso. O que é que lhe engatilha? Por que você ficou afetada? Qual conteúdo lhe afetou, né? Sim. Isso são caminhos, e um dos caminhos, inclusive, que a gente pode, né, já que a gente está falando aqui de caminhos, né, para autodescobrimento, né, um dos caminhos, inclusive, que a gente deveria estar muito atenta é as nossas afetações com relação ao outro. Que como a gente projeta muito do que nós somos inconscientemente no outro, né? Uma da dica é, aquilo que o outro te afeta, preste atenção por que te afeta. Porque esse acaba sendo o fio da meada para você buscar conhecer que conteúdo é esse e por que ele lhe afeta, o que é que isso tem a ver com sua história. Uma das coisas que eu sempre digo assim, conte a história sobre esse sofrimento, conta a história desse trauma, né? Conta a história dessa memória, né? Porque toda vez que a gente constrói uma narrativa a respeito disso, a gente vai, como você diz, a gente vai abrindo aba de reconhecimento de si e de entendimento a respeito disso, né? E por isso que essa coisa do poder da narrativa, né? De poder falar, de poder contar a sua história, de poder saber da sua história familiar, por exemplo, de poder saber da história da sua cultura, né? Tudo isso é muito importante, porque autoconhecimento não é só a gente ficar zen, meditando, né? Perguntando só para a alma. Não, é também esses lugares de mapeamento que a gente também precisa construir. Porque eu acho que um lugar de grande empobrecimento que a gente vê hoje, nessa questão da gente se conhecer muito mal e muito pouco, é o distanciamento das narrativas familiares, por exemplo. Total. Né? Então, assim, a gente às vezes não sabe a história da nossa família. Nosso pai, da nossa mãe, a gente o que aconteceu, às vezes, padrão de comportamento dentro da família, ocorrências que acontecem, né, dentro da família, né? Então, às vezes, a gente não sabe. E, às vezes, a gente só vai conhecer isso pela própria repetição. Seja por um padrão de comportamento que a gente assume, seja por um tipo de relacionamento que a gente atrai, seja por exemplo, por uma maldição familiar que às vezes se repete, por exemplo, inúmeros casos de suicídio, inúmeros casos de determinadas doenças, né? Inúmeros casos de depressão, ou um trauma muito específico que acontece em determinada família, casos reiterados de abuso sexual, ou coisas do tipo.
Infelizmente, estou trazendo só coisa trágica, mas não só coisa trágica, né? Mas outros tipos de comportamento. Por exemplo, uma família que pode ter como uma caricatura, né? Ser muito extrovertida ou ser muito festiva, né? Isso reside numa raiz ali, não é? Exatamente. E pelo fato de, às vezes, a gente não ter acesso às narrativas familiares, a gente perde. Porque, às vezes, por exemplo, às vezes conhecer um padrão de comportamento é muito importante para que a gente tome consciência de como é que a gente vai se posicionar diante dele. Porque às vezes as repetições elas vão acontecendo pela inconsciência. Então às vezes precisa ser um sujeito na família que vai tomar um pouco de consciência e, como a gente diz simbolicamente, quebrar às vezes a maldição familiar. Né? Porque é muito nessa representação de que um sintoma, ele não apenas é um sintoma individual. Às vezes a gente reverbera um sintoma familiar, como é que eu posso encenando às vezes um sintoma familiar. Às vezes a gente acaba sendo a isca que vai encenar aquele sintoma familiar, né? Então, por isso a importância da gente, né, conhecer as narrativas familiares, mas também conhecer as narrativas culturais. Né? O nosso sintoma também está muito ligado ao mal do momento, ao mal daquela cultura, né? Por exemplo, a gente tem um sintoma, só pelo fato de ser brasileiro, que é a malandragem, por exemplo. Né? Isso é um lugar que a gente precisa estar sempre na mira, assim, né? Inconscientemente falando, porque às vezes isso nos atravessa como sintoma cultural se a gente nem prestar atenção, sabe? Então, por isso que é importante a gente, como meio também, estar muito atento às nossas projeções, assim, né? O que é que me afeta no outro, aonde é que eu responsabilizo o outro, né? Porque como a projeção é um conteúdo inconsciente, a gente é ponto cego. A gente não consegue, às vezes, enxergar claramente na gente. Então, através do incômodo do que o outro me traz, isso vai dizer, opa, ponto para a investigação, né? Vou olhar isso aqui com um pouco mais de atenção para conseguir entender o que é que isso aqui tem a ver comigo. Para mim, essa ideia de compreender a ideia da narrativa me ajudou muito. Porque toda vista é a vista de um ponto. Então, a minha forma de contar uma história, mesmo que tenha sido vivida por mim, por mais 3 familiares, a forma que cada um viu e vivenciou é diferente. E aí, quando você entende a narrativa do outro, por que o outro reage daquela forma, você começa a humanizar. E aí não é só entender, né? Aí a gente começa a ter que cultivar dentro de nós as virtudes morais. As leituras que a gente faz, né? São diferentes do mundo, né? E a gente vê muito isso. Terapia de casal. Quem já fez sabe que sentou os dois e cada um falou uma versão diferente da história. Então, assim, eles não têm aquela sintonia. A gente vive a mesma coisa, mas a gente vê coisas diferentes. Exatamente. Por isso, essa coisa da construção da narrativa. Como você conta a sua história. Isso. E a gente tem como recontar, né? Criar dar um outro sentido também. Exatamente. Na realidade, assim, esse deveria ser, se a gente tivesse muito mais consciência, o nosso compromisso intergeracional, né? A gente deveria estar honrando e resolvendo boa parte das tretas, né, que nossos antepassados deixaram, para poder, né, os nossos descendentes eles conseguirem receber o melhor filtro, vamos dizer assim. Legal, né? Esse é o nosso lugar também de compromisso com a nossa história no mundo, individualmente falando, mas também no nosso compromisso frente à nossa família. Até porque a gente não está nessa família à toa, a gente também tem um compromisso muito grande com esse coletivo, né, com esse grupo. Também a gente não está numa comunidade à toa, então, assim, eu acho muito importante também a gente fazer essa leitura para sair um pouco dessa questão do subjetivismo, sabe? Como se a gente fosse uma molécula solta no mundo e fosse, sabe, um espírito sem ter esses atravessamentos de conexão, né? Nós somos um no outro conosco, assim, né? Então, a gente meio que tem quase que um compromisso, assim, né? Um dever mesmo, né? Intergeracional. Um redirecionamento, exato, né? Das gerações. Para que a gente possa oferecer melhores rotas. Até porque, venhamos e convenhamos, as rotas que os nossos pais nos ofertaram, por mais que a gente faça uma leitura crítica, no sentido de reclamar, de achar que foi ruim, que foi imperfeito, mas possam ter certeza que foram melhores rotas do que os nossos avós ofertaram para ele, do que os nossos bisavós ofertaram para os nossos avós. Então, eu também acho que esse é um lugar de compromisso. E quão mais a gente consegue reconhecer, ver onde é que estão as nossas encrencas e conseguir resolver o máximo possível disso, a gente consegue ofertar para a geração seguinte, né, um modelo um pouco mais suavizado, menos intensificado, né? E é assim que a gente vai se curando.
né? E é assim que a gente vai se curando. Tem um padrão comportamental muito em voga hoje, né? Eu acredito que ele sempre existiu desde todas as épocas da humanidade, mas está muito em voga hoje, principalmente quando você fala que nós estamos numa cultura de distração. É que às vezes a gente sabe exatamente o que fazer, a gente sabe como agir, sabe o caminho que deve ser trilhado, mas na hora de agir, a gente para, estanca, foge, cria dificuldades ou cria desculpas, né? É como se houvesse uma criatura interna sempre puxando a gente para trás, e nunca nos impulsionando para frente. E aí é a pergunta que fica, né? Por que que as pessoas, de modo geral, se sabotam tanto? Por que que procrastinam tanto? Inclusive em busca de desejos, né? Vamos dizer assim. Né? E como é que a gente consegue romper com esse ciclo? Como é que a gente consegue exatamente... pergunta de coach. Reprogramar a mente. Por isso que estão ficando rico vendendo curso, pessoal, né? Todo mundo com o mesmo problema. Essa que é a questão, né? Porque para um problema complexo, uma resposta também complexa, Pois né? é. Infelizmente Não tem receita de bolo não consegue assim. ter um roteiro assim, né? Tão seguro, porque assim, vou pegar a sua própria fala, né? Quem é esse que mora dentro da gente, que sabota, que boicota, né? E eu não digo nem ele, né? Quem são esses? Que na realidade nós temos uma multidão, né? E aí eu acrescento aqui um recorte espírita que nos esclarece muito mais profundamente a respeito disso, né? Se a gente considera, né, que há toda uma história múltipla de vidas anteriores que nos condicionou há muitas limitações, não é porque hoje eu ganho um tiquinho de consciência que eu vou colocar, que eu vou virar a chave e achar que um condicionamento de milênios eu vou resolver Vai mudar. em um poucos ano, anos, sabe? Uma década. Ou no final de semana, né? No Um final de treinamento semana, no intensivo. treinamento com o coach, sabe? Assim, então, assim, é muita ingenuidade. Eu não gosto de colocar nem a palavra. Eu acho que é muita ingenuidade, né? A gente achar que a gente se estragou se estragou, entre aspas, né? Porque eu não gosto de olhar para essa perspectiva de se estragar, porque eu sempre olho pela perspectiva da evolução, né? Eu acho que era o nosso modo de se compor, de funcionar pelas limitações, como hoje é o nosso modo, né, de se compor, de funcionar pelas limitações, né, que nós temos. Então, assim... Nada tá perdido. Tudo pode se tornar caminho, né? Exato. Agora, o que eu acho, talvez aí é que eu acho que é onde coloca a diferença. Primeiro, a gente poder tomar conhecimento e sair desse lugar de ingenuidade, né? Porque quando a gente vê, né, quando a gente começa a enxergar as nossas sombras, as nossas imperfeições, as nossas limitações, a primeira coisa que a gente faz é ajustar o compasso. Sair do lugar de ingenuidade, que a gente vai fazer isso virando uma chave em uma vida, né? Eu gosto muito daquela citação do Emmanuel. Eu sou péssima em decorar, como eu já disse a vocês, mas a ideia é mais ou menos essa. Quando ele vai falar um pouco sobre a evolução, né? Primeiro ele coloca, né? Primeiro a Eva, depois o broto, primeiro a semente, depois o broto, né? E aí ele vai pegando a analogia da construção da semente para que a gente entenda que é processo, que não é essa historinha de virada de chave, que a coisa não é tão simples assim. Até porque, primeira questão, primeiro que a gente não tem conhecimento profundo sobre as nossas sombras. Segundo, que a gente geralmente se engana com a capa que a gente veste. Porque isso é muito alimentado, né, culturalmente. Ninguém quer ser feio. Sim. A gente quer vestir a nossa melhor roupa. A gente quer apresentar a nossa melhor versão, vamos dizer assim. Então, se a gente é estimulado a fazer isso para o outro, mais ainda para a gente, né? Então, diante disso, é muito difícil a gente ter contato para poder a gente fazer aquele do cara a cara, quem somos nós. Conseguirmos estar no lugar confortável, sendo o que a gente é, conseguindo encarar as nossas imperfeições, mas a gente precisa disso, porque não há possibilidade de roteiro seguro de transformação na enganação, não há. É por isso que a gente, inclusive, se perde tanto. Porque às vezes a gente, por exemplo, cobra o que a gente ainda não consegue dar, né? Tá em fase de semente, já quer receber fruto? Impossível. Começou a germinar, já acha que vai ter raízes profundas? Impossível, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer, inclusive para se perguntar o que é que a gente pode se propor de mudança. O que é que dá para fazer? O que é que dá para fazer, né? O que é que a gente consegue de fato fazer? Porque isso diminui frustração,
Isso diminui a autocobrança e perfeccionismo, que são molas que alimentam a procrastinação. A procrastinação muitas vezes é alimentada porque a gente coloca uma meta lá em cima e a gente não consegue subir 2 andares. E a gente colocou metas 100 andares, pelo amor de Deus. E existe uma poderosa ferramenta, né? Que é a disciplina. Isso. E a gente às vezes ignora. Exatamente. Kardec costumava dizer assim, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É preciso, então, forçar-nos a desenvolver essa educação disciplinada, vamos dizer assim, para encontrar, vamos dizer assim, um caminho que nos faça fugir dessa procrastinação. E eu tenho tentado, por exemplo, na minha vida, aplicar esse aspecto da disciplina, porque eu sou uma pessoa completamente disciplinada. Acho que muita gente se sente assim, né? Já procrastinei com muitas coisas na minha vida. E a disciplina vai mostrando pra gente, devagarinho, obviamente a gente não vai virar a chave de uma hora para outra, que o que muitas vezes a gente pensava, pelo menos no meu caso, muitas vezes a gente pensava que era procrastinação, que era medo, às vezes é só preguiça. É tão complexo que às vezes a coisa se resume à preguiça. Você tá com preguiça mesmo e as pessoas não querem se sentir dessa forma por conta do rótulo, não sei. Então, acho que é um caminho. Eu vou pegar esse exemplo que eu acho importante, que a gente pode passear com ele, né, por outros ângulos, assim. Pegar o exemplo pra gente poder, né, pincelar em outros... circular um pouco, né, ele por outros ângulos. Por exemplo, né, às vezes a gente acha que, por exemplo, é só preguiça, né? Mas às vezes a resistência da procrastinação é a alma dizendo o caminho não é aí, é outro. Mas talvez esse outro a gente também não quer ver, porque esse outro ou é mais trabalhoso, esse outro não vai ter o sucesso e o aplauso, esse outro vai ter a rejeição. Que a gente falava um pouquinho atrás. Esse outro não vai ter tanto status, então assim... Às vezes você está fazendo algo que não era o que você internamente queria verdadeiramente. Exatamente, né? Então, às vezes, é por isso que a gente não pode olhar só o comportamento, né? O comportamento, eu gosto sempre dessa palavra, o comportamento é o fio da meada. O comportamento é o fio da meada para a gente poder ir perguntando, e se aprofundando, né? Porque, vou trazer essa questão da disciplina. Por que a disciplina é tão importante? A disciplina é importante porque, como eu trouxe essa questão do condicionamento, né? Há muitos condicionamentos dentro da gente que a gente vai precisar do recurso da disciplina para poder formar o novo, que precisa se consolidar. Né? Porque há uma luta muito grande internamente da gente entre o velho e o novo. Né? Batalha. Eu sinto. É uma batalha, de fato é uma batalha. Até porque, comumente, o velho que mora dentro da gente sente o novo como alguém que vem só destruir. Então ele resiste. Isso acontece, gente, tanto na nossa individualidade. Essa batalha acontece internamente, como essa batalha acontece externamente. Podem observar, toda vez que vem um movimento progressista, coletivamente falando, né? Um avanço de direitos, alguma coisa desse tipo, vem uma onda de conservadorismo. Isso que você falou, né? Puxando. Né? A gente quer ampliar, se expandir, aí vem alguém e puxa, né? E isso acontece nas coletividades, mas isso também acontece internamente, porque o velho que mora dentro da gente já tem um lugar cômodo, de seguro, ele sabe como funciona assim, sabe aquele negócio, a gente fica no ruim, porque eu já sou acostumada, com isso aqui eu já sei lidar, né? Tá ruim, mas pelo menos com isso aqui eu já sei lidar, né? O novo, ele é muito amedrontador pra gente, só que é ele quem traz a renovação. Então, esses dois, eles precisam entrar numa negociação internamente. Eles precisam, e boa parte do que a gente chama ou de preguiça ou de procrastinação é estar com a energia exaurida em relação a essa luta interna, né? Porque o velho acha, por exemplo, que essa personalidade tá... Que pessoa é você? Porque os outros, inclusive, dizem a gente, né? Porque eu não tô reconhecendo essa pessoa. Essa pessoa não é a Rafaela que eu conheço, né? Você não era assim, né? E isso há um lugar muito de estranhamento, né, pra gente. A gente tem muita dificuldade na renovação. E por isso a disciplina, o exercício da vontade, ela precisa vir como um lugar e é por isso que a gente precisa se conhecer. Primeiro, para que a gente entenda o que é que a gente vai pedir. Precisa ser um pedido possível, né? Precisa ter um pedido que esteja alinhado a um propósito que é o seu propósito. Sim. O seu propósito não é o meu propósito. Sim. Que esteja ligado ao seu propósito. Né? Então,
todos precisam construir esses lugares de alinhamento para que a disciplina ela consiga alavancar, para que esse novo ele consiga ter forças para se consolidar. Porque sem a disciplina, sem o trabalho da vontade, esse novo ele não vai se consolidar. Para daqui a pouco esse novo vai ser destruído de novo, né? Porque isso é expansão, né? Isso é progresso, né? A vida é movimento, a vida não para. O grande problema é porque a gente quer se transformar sendo a mesma pessoa. Olha o pedido que a gente faz para a alma da gente, gente. É confuso. É querer que a vida mude sem a gente precisar mudar. É bom, né? É bom demais. Mais ou menos isso. Deitado numa rede e Esse é o pedido que a gente quer. É, o que todo mundo quer é isso. Super infantilizado. Sombra e águas frescas. Esse é o pedido que a gente quer. A gente quer mudar, a gente quer se transformar, a gente quer evoluir. Mas a gente não quer ter Com o trabalho. mínimo custo. Exatamente. Sendo a mesma pessoa, continuando fazendo as mesmas mesmos escolhas, hábitos. os mesmos hábitos. E infelizmente aí não dá. Não tem como. A gente quer um milagre pronto na mesa, né? E Exatamente. não quer construir o nosso próprio Exatamente. milagre. E vida é trabalho, não tem como. Vida é trabalho, vida é luta, vida é esforço, vida é movimento, né? Então a gente também precisa olhar para esses desafios com experiências do existir. Não é, porque tô pagando aqui um karma, porque isso aqui é expiação. Não, às vezes é só vida acontecendo mesmo, sabe? Às vezes não tem nada a ver com coisas mais mirabolantes, não. Assim, às vezes é só vida mesmo acontecendo, às vezes é só a alma pedindo expansão mesmo, né? Já deu, aqui já tá bom, aprendeu né? Qual o próximo passo desse game, né? Qual a próxima fase? Vamos agora para uma fase, essa daqui já foi conquistada, já está consolidada, agora vamos para uma fase um pouco mais complexa. Isso é viver. E às vezes a gente fica tanto no Instagram, nas fotos, nos vídeos, na perfeição postada, que não tem como ver esse nível de profundidade. De que, a gente precisa fazer o nosso passo, a gente precisa dissociar a nossa jornada da jornada do outro, para que a gente possa realmente colocar metas reais, propósitos genuínos, né? Então é muito olhar para dentro. Mas a gente conversando aqui, me veio uma questão, porque muitas vezes a gente acha que é só racionalizar, né? Não, faça isso, disciplina, meta. Então parece que tudo é sobre um planejamento e uma elaboração. Quando, na verdade, muitas vezes, até no próprio exemplo da procrastinação, da autossabotagem, eu fazia perguntas, via que não tinha sentido, mas mesmo racionalizando, eu não conseguia deixar de sentir. A racionalização por si só não me fazia sair daquele lugar. Onde é que essa espiritualidade pode ajudar a gente a mudar o sentimento também? Porque às vezes eu sinto nesse caminho, minha mente funciona perfeito, eu entendo que não faz sentido, eu entendo que eu tô procrastinando, eu entendo que tá errado, eu sei que por trás da procrastinação tem um instinto ali de luta e fuga, eu tô fugindo de encarar o que eu preciso encarar, mas eu não consigo deixar de sentir. Você tem uma consciência, mas o sentimento ainda vai... Ainda é maior do que eu. A consciência. É porque, na realidade, assim, o sentimento, só é possível o sentimento acompanhar, primeiro, quando a transformação ela é genuína. Qual o problema da meta, né, de uma disciplina meio cotidiana, sabe, da receita pronta, né? Qual é o perigo disso? É a desconexão com o nosso ser profundo. Porque, assim, se a gente, de algum modo, se agarra ao roteiro, sem fazer a adaptação do roteiro para a nossa história pessoal, aí vai dar encrenca, né? Porque, geralmente, a gente, inclusive, pega um roteiro que é do outro. Que funcionou para o outro, que deu certo para o outro, né? Mas só que às vezes a demanda do outro não é a minha demanda. Acho que uma das primeiras questões da dificuldade é justamente essa. Acho que uma outra grande dificuldade é a gente não entender as necessidades profundas da nossa alma. Sim. Então, assim, como é que eu vou estabelecer metas, não sei nem para nada que eu vou, aonde é que está meu propósito, né? Se eu não consigo entender. E aí, quando você trouxe o exemplo, né? Do que a gente vive hoje, das redes sociais, do que é padrão, primeiro que a gente vive uma cultura de padronização. E isso... Inclusive estética, né? De tudo quanto você possa imaginar. De tudo, absolutamente tudo quanto você possa imaginar. De escolha de vida, né? De modo de vida, de visão de mundo, né? A gente tem uma cultura de padronização. Isso é o que há de pior para a proposta do autodescobrimento. Porque é como se o roteiro singular do sujeito fosse massacrado por essa cultura. E a gente acaba precisando encarar um desafio ainda maior, que além da gente não ter uma cultura que de fato estimule isso, porque é uma cultura que trabalha no lugar da padronização, da massificação,
né? A gente ainda não tem um estímulo profundo, porque assim, essa cultura não quer que a gente pense. Essa cultura não quer que a gente se conheça. Quer que a gente reproduza. Exatamente, porque é o maior ato revolucionário, né? Se a gente de fato consegue se alinhar profundamente com a nossa alma, a gente derruba esse sistema. Sim. A gente derruba esse sistema. Então, assim, por isso há um propósito na distração, há um propósito na massificação, há um propósito no consumismo, porque quanto mais distante a gente está desconectado do nosso eu profundo, mais massa de manobra nós nos tornamos. E isso alimenta a estruturação desse sistema como nós temos hoje. Então, assim, saber as necessidades profundas da nossa alma, talvez é a atitude mais revolucionária que a gente pode prestar ao mundo. Não apenas de um impacto profundo nas nossas mudanças de vida, no realinhamento com relação à nossa saúde mental, espiritual, emocional, psicológica, mas também é um ato revolucionário na perspectiva de que a gente meio que vai furando, fragilizando, meio que desmoronando esse sistema gradativamente. Só que se a gente, de fato, não tem um olhar profundo a respeito de si, a gente é cooptado muito facilmente, né, pela alienação. E não esperar também, né, Rafa? Assim, a gente ter a visão clara. Às vezes a gente só precisa dar um passozinho e confiar. Isso, exatamente. Né? Por isso essa questão da espiritualidade ser um lugar de investimento muito importante para o sujeito. Muito importante, né? Porque é um dos lugares que nos conecta ao que há de mais profundo. Acho que isso por si só. É também um lugar que faz com que a gente se alinhe, né, com valores essenciais da vida. Né? Então, por isso que essa conexão precisa ser uma conexão genuína. Porque, gente, eu posso utilizar até a própria religião para poder trabalhar minha vaidade. Sim. Então, assim, eu posso deturpar até aquilo que pode ser nobre. Né? Então, a nossa desconexão, a nossa falta de conhecimento, aquilo que a gente está achando que pode estar se espiritualizando, a gente pode estar afundando ainda mais no adoecimento egóico. Né? Então, por isso que o autoconhecimento é o lugar que vai amadurecer o nosso discernimento. Né? E a gente faz isso. A questão é a gente estar um pouco mais vigilante para conseguir identificar melhor quando a gente estiver fazendo isso. É verdade. Para que a gente não se engane, porque o que a gente faz, o que a gente mais faz é se enganar. A gente não engana só os outros, não. A gente se engana profundamente, porque também a gente se conhece, né, muito pouco, assim. Então, o autoconhecimento ele é revolucionário nessa perspectiva, né? Da gente entender qual é o nosso projeto pessoal. Gente, isso dá uma trabalheira, né? Isso dá uma trabalheira porque a visão do que nos é importante, do que é essencial para a nossa vida, ela é muito facilmente contaminada. Eu vou dar só um exemplo para ficar um pouco mais caricatural, né? Por exemplo, a nossa escolha profissional. Talvez seja uma das escolhas que é muito contaminada pelo que vem de fora. Né? Primeiro porque às vezes a gente ainda é criança, é adolescente, né? E já estão incutindo na gente qual é o tipo de escolha que a gente precisa fazer, porque é a que vai dar sucesso, é a que vai dar dinheiro, é a que vai dar status, é a que vai dar prestígio, né? Agora, tu imagina, né? Se, enquanto projeto pessoal, a tua escolha profissional, ela venha fazer parte de uma tarefa muito importante no teu projeto reencarnatório. E aí tu tá fazendo escolha porque todo mundo tá dizendo que aquela é a melhor escolha. E a gente tem muita dificuldade. Até porque, comumente, quem vai, às vezes, vai fazer uma escolha profissional, sei lá, tá com 18 anos, 19 anos, 20 anos. Menos. 16, menos do que isso. Né? Vou dar só um exemplo para vocês, assim. Tem uma imagem que para mim é muito preciosa, assim. Foi a comemoração da minha família quando eu passei para psicologia. Ninguém nem sabia que era que danado psicólogo fazia direito, né? Psicólogo era profissão para doido, né? E 2 anos depois, quando eu passei em psicologia, eu passei para direito. Eu também fiz faculdade de direito, né? Gente, meu avô ficou num orgulho. E eu compreendo, assim. E eu compreendi demais, né? Compreendi demais, porque esse lugar do atravessamento, né, cultural nos define muito, nos modela absurdamente, né? Sim. Então, assim, uma menina de uma família pobre que conseguia colocar uma neta numa escola pública, na época só tinha a UEPB aqui em Campina Grande, não existia outro. Eu não tinha nem condições de fazer em João Pessoa, porque direito só tinha na UFPB em João Pessoa. Então, a única pública que tinha aqui em Campina Grande era a UEPB.
Então, assim, era um lugar de muito orgulho. Meu avô saiu dizendo para a vizinhança inteira. Se brincar, o meu vizinho até hoje não sabe que eu sou psicóloga, mas sabe que eu fiz direito, entendeu? Então, isso é um lugar isso eu estou trazendo esse exemplo, né, para que a gente entenda como a valoração que ela vem de fora, ela vai modelando. E se, por exemplo, a pessoa não tem uma personalidade conectada com o que de fato é seu propósito, o que é que faz sentido para você, aonde você melhor se identifica, facilmente a gente é arrastado. E tem gente que só vai descobrir, sabe quando? Às vezes já está com a profissão, está consolidada, inclusive já teve sucesso na vida, ganhou muito dinheiro, não sei o quê, e não está satisfeito. E às vezes vai fazer mudança de carreira com 40, 50, 60 anos, entendeu? Sim. Só que se a gente tivesse uma cultura de poder dar liberdade para que a gente pudesse escutar um tanto mais a nossa autenticidade, a gente conseguiria fazer ajuste de vida com 20 anos. Então, a gente também precisa compreender que a gente desperta tardiamente. Uma coisa que eu digo assim, primeira parte da vida, a gente está se entregando para o mundo. Porque a gente é muito frágil ainda. Segunda parte da vida é quando a gente começa a se achar. É quando a gente, de fato, vai entender melhor, é quando os lugares de maior insegurança... Por isso, todas as pessoas que vocês conversarem, que de fato tenham conseguido entrar mesmo na idade da maturidade, ela vai dizer, a melhor coisa dessa fase é não ligar para o que os outros pensam. É não ligar para o julgamento alheio. Porque é sentido como um lugar de muita libertação. Então, eu acho que essa fala é uma fala que representa muito quão difícil é a gente ser autêntico no mundo. O quão difícil é a gente conseguir bancar a nossa individualidade no mundo. Porque há um caminho. Esse caminho de diferenciação é o trabalho psicológico que todo ser humano deve fazer. Todo ser humano deve fazer. É o trabalho de diferenciação. O que é você nesse mundão, assim? O que é você diante dessa mundidão? Qual é o teu projeto? E para mim, o que eu acho que o grande valor que o espiritismo faz é a gente poder se ver como espírito e a gente se identificar diante de uma trajetória e de uma jornada única. O espiritismo está completamente alinhado com o que é o projeto psicológico para o ser humano. É descobrir que você tem uma jornada única, entender quais são as necessidades da nossa alma, que é diferente da sua, e que para as necessidades dessa alma há um projeto muito específico, que para os olhos do mundo pode ser fracasso, e para os olhos da sua jornada pessoal é assim... O grande triunfo. O grande triunfo. O grande triunfo. Eu vou dar só um exemplo, né, para ficar mais claro, né? Por exemplo, a experiência da falência de um sujeito pode ser lido como um grande fracasso para o mundo. Mas pode ser, às vezes, o grande golpe de triunfo para a jornada de um sujeito. Como é que você vai dar conta, né, de lidar com a falência? Assim? Como é que você vai conseguir, de fato, porque às vezes a gente tem enormes transformações na nossa alma quando a gente passa por grandes provações. Então, aos olhos do mundo, está fracassando, mas aos olhos da alma, a alma está assim, alegre, esfuziante, dizendo assim, bora que agora você dá conta, bora que agora você consegue, bora ver o que é que a gente vai tirar de experiência disso aqui, vamos encontrar riqueza nessa experiência aqui. Então assim, cara, a pessoa precisa ter muito borogodó, como a gente diz aqui no Nordeste, muito borogodó para poder dar conta de fato de bancar o que se é, porque nem sempre o nosso projeto vai estar sendo aplaudido para o mundo, assim. Mas eu sempre gosto dessa imagem, sabe? De assim, mas a alma vai estar triunfante, né? Eu sempre digo, os nossos anjos da guarda que vão estar, assim, alegres, né? Entusiasmados, se de fato a gente começa a atender o que é de fato o nosso projeto, né? O nosso projeto de alma, assim, né? Viver a vida com esses outros olhos. Exatamente. É o grande desafio. Eu tô captando uma pergunta que Thaís quer fazer. Ah. E eu gostaria que você abordasse também a questão do perdão. Quando eu fazia terapia, minha psicóloga falou alguma coisa nesse aspecto que o perdão não é uma abordagem necessariamente psicológica, né? Não é uma escola, vamos dizer assim. Né? Não é. E na minha experiência pessoal, no contexto, por exemplo, da ansiedade, o perdão entrou como um grande... a compreensão do perdão entrou como um grande aliado no tratamento do transtorno de ansiedade. Só que demorou muito para eu conseguir identificar que o que me gerava, por exemplo, ansiedade, ou o que me gatilhava a ansiedade, era a mágoa.
E aí tem uma pergunta que tu quer fazer, acho que é sobre sombra. Ah, eu quero fazer. Que eu vou deixar você fazer, porque eu sei que você está doida para fazer essa pergunta. E ela está doida para responder. E aí a gente fala sobre perdão depois Não, joia. da pergunta. Não, porque quando a gente tá conversando sobre tudo isso, a gente coloca o ser humano no lugar de autor da sua história. Tome as rédeas do seu cavalo, né? E aí, isso faz com que a gente precise encarar a gente como ser integral, como nossos fracassos, que são difíceis de encarar. E a gente vive, né, o que Joana de Ângeli traz nos seus livros, onde você é profunda conhecedora, das nossas sombras, né, psicológicas. Daquilo que tá ali, mas parece que a gente não vê. A gente caminha, a gente não vê nossa sombra, a sombra fica pra trás. Tem muito ali que a gente não tá observando. Nossos pontos cegos, como você também colocou. E admitir isso pode ser libertador, né? Porque aquilo que a gente não vê nos domina. Como é que eu luto contra o invisível? Exatamente. Né? E eu queria entender como é que isso entra nesses caminhos do autodescobrimento. Assim, primeiro, eu acho que essa sua fala, ela de algum modo, ela já traz muito a sinalização da resposta, né? Não se transforma aquilo que não se reconhece. Não há essa possibilidade, né? Então, inicialmente eu preciso reconhecer. Por mais duro que seja reconhecer. Porque por isso que precisa de coragem, né? Mas acho que uma das coisas que ter tido contato com a obra de Joana de Ângeli, eu sempre digo isso, assim, aonde eu tenho uma oportunidade, eu sempre falo isso, assim. Foi ela ter ensinado que não se faz esse processo sem ternura e compaixão por si. Porque o primeiro caminho, Rafa, de fato, é você se sentir culpada. Você falou, metade da vida a gente passa só vivendo. E aí vem as consequências. Aí na hora das consequências parece que a gente acorda pra vida. E como não se sentir culpada ou se punir diante do que você viveu nessa primeira etapa? Diante de tudo que aconteceu. E aí eu acho que essa fala, inclusive, tem tudo a ver sobre perdão, né? Porque, às vezes, a nossa dificuldade... O auto-perdão, né? E o auto-perdão, principalmente, né? Porque, assim, o que vai acontecendo com o processo do autodescobrimento é a gente ver essa parte difícil de ser enxergada, de ser integrada, de ser reconhecida, né? Primeiro, só um esclarecimento. A sombra não só quer dizer só os nossos lados imperfeitos, equivocados. Defeito, pecado. Perfeito, pecado, não. O conceito de sombra é o que está por trás, é o que eu não consigo de fato enxergar, é o que está inconsciente. E por que é importante fazer esse esclarecimento, né? Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Às vezes uma pessoa que foi educada e que construiu uma imagem sobre si muito depreciativa, a sombra dela é reconhecer-se como uma pessoa boa, que ela também tem um lado bom. Entende? Então, olha que coisa interessante para a gente poder, de fato, analisar, né? Então, às vezes, por exemplo, quando você fala, né, com uma pessoa, sei lá, que já cometeu alguns crimes ou coisa do tipo, vai dizer assim, não, eu não presto, assim, não tenho nada a perder. Não. Há um lugar de uma dificuldade de se reconhecer como um sujeito para além do crime, para além do erro que a pessoa cometeu. Então, se brincar, às vezes, o trabalho com uma pessoa dessa para poder reconhecer o lado bom dela é muito mais trabalhoso do que o contrário. Né? Então, assim, sombra, só para esclarecer, é o elemento de si inconsciente, que a gente meio que jogou lá pela dificuldade como a gente foi se relacionando com aquele conteúdo. Geralmente, a gente olha para a sombra como os elementos negativos a respeito de si, porque a gente tem uma tendência de esconder o nosso lado feio. Sim. Essa é uma tendência, até mesmo como uma defesa psicológica mesmo, né? A gente precisa esconder aquilo que nos desagrada, para a gente, inclusive, suportar viver. Por isso a importância do esquecimento do passado que o Espiritismo vem trazer. Por isso que é profundamente misericordioso esconder o que nós fomos. Porque esse esquecimento, de fato, do que fizemos, é programa de saúde mental pra gente. Isso aqui é projeto necessário de saúde mental. É o Rivotril da espiritualidade. É a misericórdia divina pura. É, de fato, esse lugar de esquecimento. Mas assim, eu não preciso recordar o que eu fiz. Porque hoje as minhas tendências, o meu padrão de comportamento, as qualidades do meu pensamento já dão uma sinalização
das coisas. Então, assim, por isso que Kardec lá, quando no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Sede Perfeitos, quando ele vai falar, né, sobre como se reconhece o espírita, e ele fala sobre essa questão, né, de domar as más tendências, assim, a gente não precisa fazer regressão de vidas passadas para ver o que a gente, as barbaridades que nós cometemos, não. No comportamento de hoje, no modo, isso já se apresenta. Basta a gente se perguntar, estar mais atento, né? Porque, por exemplo, o lugar da inveja, né? Ou o lugar da agressividade, né? Tudo isso nos compõe porque a gente é ser humano. Certo. Acho que é a primeira coisa, assim. Eu acho que o que vai depender é o nosso grau de inconsciência ou do quanto a gente está iludido em relação ao que a gente tem. Mas todos nós temos isso, né? E quanto mais a gente amplia o conhecimento a respeito disso, a gente vai projetando menos, responsabilizando menos os outros, e a gente vai tornando as nossas relações muito mais tranquilas, menos adoecedoras, porque a gente meio que vai se responsabilizando pelo aquilo que a gente é. Mas se esse processo de revelação de si não acontecer com ternura e com amorosidade, a gente vai se culpar. E essa culpa, e não é a culpa lúcida, como Joana de Ângeles fala. A culpa lúcida, ela é fundamental, né? Eu reconhecer, eu reconhecer o meu equívoco, eu me responsabilizar por isso. Não é dessa culpa lúcida que ela está falando. É desse processo de culpabilização doentia. Porque o processo de culpabilização só gera duas coisas, né? Dificuldade da gente se perdoar, uma enorme dificuldade da gente se perdoar, a gente se achar a pior pessoa do mundo. Então, como é que eu vou, né, encarar um projeto de mudança se eu não tenho uma gota de autoestima? Você criar a identidade na culpa. Exatamente. Né? Eu sou isso aqui. Exatamente. Porque eu fiz isso. Você não é, você fez. Exatamente. A culpa gera processos autoobsessivos e obsessivos a rodo também, né? Então, a gente acaba obstaculizando muito o nosso amadurecimento. E o autodescobrimento não vem para isso. Né? O autodescobrimento vem para a gente poder traçar o nosso projeto de transformação com consistência. Uhum. Então, para isso, eu preciso do amor próprio, da compaixão, da ternura, para que a cada revelação eu consiga suportar, enxergar quem eu sou e trabalhar o meu projeto em cima disso. Do que é possível me transformar, o que é possível poder fazer. E assim, eu acho que o grande spoiler, vamos dizer assim, que esse processo traz é quanto mais a gente faz isso conosco, inevitavelmente, assim, é uma consequência natural. Inevitavelmente a gente vai conseguir fazer isso com o próximo. Inevitavelmente. Se eu consigo ser melhor compreensível com as minhas imperfeições, é consequência natural eu ter indulgência para com as imperfeições alheias. Uhum. Então não adianta eu só decorar qual é o conceito de caridade, conforme entende Jesus, lá a questão do Livro dos Espíritos, para mim é uma das mais importantes. Não adianta só eu decorar aquilo. Eu preciso viver, e esse lugar do desenvolvimento desse conceito de caridade, de benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, só se dá se a gente conseguir fazer isso conosco e com o outro. Para ser legítimo, para ser autêntico, precisa ser conosco e com o outro. Porque se eu suporto ver a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, se eu consigo suportar ver isso em mim, e não apenas suportar, dizer, entender por que esse sentimento aqui se apresenta. Né? O que tem a ver aqui essa inveja? Qual é a história? Eu sempre falo assim para meus pacientes, conta a minha história, conta a sua história aí dessa raiva. Né? Conta a sua história aí dessa mágoa. Essa mágoa tem história. Conta a história aí desse seu defeito. Né? Porque quando a gente vai aprofundando, eu sou invejoso. Não, conta a história disso. Porque acho que quando a gente vai sabendo, entendendo melhor a história disso, a gente vai compreendendo todo o enredo por trás daquela imperfeição. Uhum. Então, não é um lugar de complacência com o erro, é um lugar de compreensão profunda a respeito das imperfeições, para que a gente, é nesse lugar que a gente entende, né, que a gente é mais imperfeito por ignorância, por fragilidade, por insegurança, por medo, do que por maldade. A maldade, ela se dissolve nessa perspectiva de quando a gente vai, né, se aprofundando, assim. Uma das mensagens mais poderosas do Evangelho que a gente vai encontrar, né, gira em torno do perdão, né? Uhum. Que é quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar. E Jesus responde, não 7 vezes, mas
70 vezes, 7 vezes. E dentro do contexto do Sermão da Montanha, ele coloca como um das bem-aventuranças a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, quando a gente vai resgatar essa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade. Né? Isso. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E a gente acha que são títulos que a gente adquire e eles são, vamos dizer assim... Perpétuos, perenes. Como se a gente precisasse praticar todo dia. E aí, a questão quando eu resgato aquela questão do perdão, que envolve o gatilho com a ansiedade, é porque, pelo menos na minha perspectiva particular, foi o caminho que eu encontrei, que eu percebi que causava em mim um contexto de ansiedade. E porque eu quero, pelo menos na minha observação, do meu ponto de vista, eu percebo muita gente carregando mágoas a vida toda, e muitas vezes essas mágoas, elas acabam moldando a personalidade da criatura. Fulano é amarga, o fulano é violento, né? Ou é vitimista. Ou é reclamão. E aí, quando você vai olhar a fundo, muitas vezes são mágoas que aquela criatura carrega. Às vezes da infância, às vezes não. E a criatura, talvez por uma questão de orgulho, ela não consegue se desfazer disso. Né? E aí, eu até achei estranho quando a psicóloga falou, não, mas o perdão não é uma abordagem psicológica. Talvez uma abordagem religiosa. Aí eu achei até engraçado, porque é um aspecto tão profundo da personalidade e da essência do ser, né? Do self, talvez, que a gente fica nessa luta. Como é que a gente consegue, então, estabelecer um paralelo entre o contexto psicológico, entre uma abordagem psicológica e a abordagem espírita, por exemplo, a respeito do perdão? Eu vou trazer como esse exemplo que eu coloquei, né, sobre a gente dar narrativa para as histórias das nossas imperfeições, tá? Eu vou só passear um pouco, até porque eu não sei como de fato foi o seu caso, então, né, me dá licença poética para poder explorar, né, a partir... O meu é um exemplo, né? Vamos falar de forma generalista. A partir da sua ilustração, né? Primeiro, assim, que a sensação que eu tenho é que há a possibilidade de inúmeras narrativas para a construção, né, dessa questão do perdão versus mágoa, versus dificuldades, né? Vou trazer só uma possibilidade de construção de narrativa. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem muita dificuldade de perdoar porque ela é uma pessoa inflexível. Então, assim, o traço de personalidade da pessoa, né, faz com que... Porque às vezes... Uma rigidez cognitiva, né? Por exemplo, também, rigidez cognitiva. Então, assim, verdade. às vezes... O que eu tô querendo traçar aqui é que, às vezes, o que a gente enxerga como dificuldade ou sintoma é só uma consequência. E que essa consequência, ela tem uma história, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que é muito rígida, né? Que tem muita dificuldade. Aquela pessoa que é controladora de horário, de limpeza. Entendeu? Dizer. Então, assim, o fato dela ser rígida quando ela erra, ou quando o outro erra com ela, é morte. Pela dificuldade que a pessoa tem de poder flexibilizar. Entende? Então, assim, você trouxe um exemplo aparentemente muito bobo, mas é muito caricato, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muita rigidez com relação ao horário. E a pessoa chegar atrasada, ela começa a ter raiva. Né? Ela começa a imaginar pelas coisas, acha um despropérmio, entendeu? Acha que aquilo é um desrespeito. E aí pode escalonar assim, absurdamente. Né? E uma outra questão que eu acho importante, né, também, né, considerar, né? Parte também do que a gente associa, né, com essa questão mesmo da ansiedade, né, também está ligado muito, porque, olha só, rigidez, olha só, dificuldade de perdoar. Às vezes tem um lugar de rigidez. Às vezes esse lugar de rigidez está ligado a um desejo marcado pelo perfeccionismo. Ou uma defesa também, talvez? A pessoa não consegue suportar errar, suportar falhar, sabe? O modo como ela se relaciona consigo e a autoexigência que ela se coloca faz com que, de fato, assim, um erro que aparentemente pode ser bobo, essa pessoa se tiraniza. E se ela faz isso consigo, ela também vai fazer isso com o outro, quando o outro errar com ela, entendeu? Então, assim, a gente vai entendendo um pouco essas histórias, aí depois a gente pergunta, mas por que essa pessoa quer ser tão perfeccionista? Às vezes é porque a pessoa teve uma formação, sei lá, muito dura, muito
fincada na regra, na norma, no preto, no branco, no certo ou errado, não pode ser, tem que ser assim, não pode ser assado. E a gente vai construindo essa narrativa e quando o sujeito vai entendendo, é como se ele fosse meio que aliviando também, né? Isso aqui não é só um equívoco, um traço ruim de caráter, né? Isso aqui tem uma história, e se essa história foi criada dessa maneira, essa história também pode ser recriada. Né? Então, parte também das mágoas está pela dificuldade que a gente tem muita dificuldade. Primeiro, de voltar e entender melhor aquela história. Vou dar um exemplo. Às vezes uma criança sofreu um trauma, sei lá, com 7 anos de idade. Nunca mais visitou aquilo. A experiência emocional daquele trauma tem 7 anos de idade. A pessoa tem 70. Tem não, 70 não. Ela ainda tem 7 anos de idade. Porque aquela história ela nunca foi revisitada, vamos dizer assim. Possivelmente aquela história passa uma vida inteira assombrando o sujeito. E se talvez, e por isso que às vezes, tanto o processo a gente poder se conhecer, ou de fazer uma terapia, ou procurar, né, de fato, outros recursos, bora entender aquela história. Porque às vezes tem gente que passa a vida inteira reclamando do pai e de mãe, botando que a sua tragédia pessoal terceirizando, né, a culpa. Terceirizando culpa, ou coisa do tipo, né? E quando a gente vai e compõe melhor agora, com olhos de adulto, vivendo a experiência de adulto, você imaginava como foi a decisão de sua mãe diante daquilo? Você disse que sua mãe só lhe abandonou, mas você entendeu por que foi que sua mãe, entre aspas, lhe abandonou? Não, ela não lhe abandonou, era porque ela tinha que trabalhar 3 expedientes para poder, como mãe solo, te sustentar dentro de botar casa. comida na sua mesa. Você, como é que você trabalha hoje? Eita, eu passo um tempão, queria mais brincar com meu filho, queria ter um pouco mais de tempo, mas infelizmente não consigo ter. Aí você, a partir da sua narrativa, vai conseguindo encaixar-se um pouco melhor na compreensão da história daquela mãe, e aí essa raiva, essa mágoa, ela vai se dissolvendo. Gente, é óbvio que isso aqui é uma fala muito caricata, bem caricata mesmo, mas só para que a gente possa entender, né, a importância da gente poder revisitar os nossos lugares dolorosos, sombrios, de maiores dificuldades. A gente ter coragem de fazer... Para conquistar a sua própria libertação, né? A sua própria... Essa é a palavra. Para poder conquistar a sua própria libertação. Isso. E eu gosto muito da palavra diluição, né? Porque é isso que vai acontecendo, assim. E a gente precisa fazer isso para que aquela criança ferida, ela não fique dominando eternamente a psique do sujeito. Porque às vezes tem uma pessoa com 70 anos, mas quem domina a psique dela é uma criança de 7 anos. Entendeu? Então, assim, essa criança ela precisa ser escutada, ela precisa de fato ter a história dela narrada, ela precisa ser compreendida, mas precisa também vir um adulto prêmio aí dizendo, ó, vem cá agora, deixa eu te trazer também alguns dados de realidade. Essa criança precisa crescer. A criança ela precisa crescer. E quando nós conseguimos perdoar algo, a sensação mesmo é de liberdade. Libertação. Libertação. Uma coisa bem interessante que você falou, a gente já tá chegando na reta final aqui da nossa conversa, nas últimas perguntinhas, é que a gente falou muito assim, aquela pessoa é rígida com o horário, aquela pessoa a gente tá muito projetando no outro, ele é assim, eu vejo todos os defeitos do outro, mas o que é aquilo diz sobre mim? Então, essa ideia de espelhos, né, dessa projeção, o outro me irrita em diversas maneiras, mas eu tô sempre julgando o outro e muito pouco cuidando de mim mesmo, né? Sim. E aí, como é que funciona essa dinâmica, né? Que Joana de Ângelos eu acho que também traz essa ideia desses espelhos, dessa projeção no nosso dia a dia. Como essa percepção, como é que eu posso me perceber para melhor me ajustar? Eu vou pegar o teu exemplo para poder passear um pouco, né, sobre isso, né? Vamos pegar o exemplo do incômodo com a pontualidade, né? Às vezes a afetação, por exemplo, se você é uma pessoa que se atrasa muito, então uma pessoa que é pontual demais, você vai odiar essa característica dela, porque às vezes essa característica dela retrata o teu descuido. Por exemplo, a tua previdência, ou, sabe? Às vezes não é... Eu acho bem importante isso para que a gente possa entender que não necessariamente a projeção, ela é literal. Eu vejo a inveja de sujeito é porque eu sou invejoso. Eu sempre quis entender isso. É possível que você também seja, até porque todos nós temos defeitos em comuns. Exatamente, né? Mas o ponto que eu estou dizendo é que não necessariamente tudo aquilo que me incomoda no outro, eu tenho exatamente a mesma coisa. Sim. Porque Joana, acho que inclusive no livro Ser Consciente, que ela tem um capítulo específico que ela fala sobre os mecanismos de defesa de fuga do ego, né?
E ela vai trazendo alguns relatos bem específicos. E um dos temas que ela fala é justamente sobre a projeção. O que ela pede para que a gente investigue é a nossa reação exagerada ao comportamento ou à característica do outro. Que talvez cause prejuízo. No É, caso, né? porque não é nem que cause prejuízo, assim, é porque me incomoda demais, eu falo demais. Porque revela algo. Revela algo, né? Se me incomoda, se me toca, né? Se tocou, leva para casa que é teu, Que é- né? E o leva para casa que é teu é na perspectiva de por que isso lhe afeta. Porque, por exemplo, se eu de fato for uma pessoa muito descuidada com relação ao horário em relação ao outro, a pontualidade do outro é espelho. E aí eu não me incomodo porque eu sou tão pontual quanto quero que todo mundo seja assim. Porque pode ser isso também. Pode ser a rigidez do outro pode revelar a minha rigidez. Sim. Né? Mas também o modo de funcionamento do outro pode também revelar aquilo que para mim pode ser um defeito que eu também não quero enxergar. Mas é muito importante a gente ver, olhar na perspectiva também da intensidade. Por quê? Porque há certos comportamentos que nós temos o dever também moral, político, social, de se indignar. Sim. Então, é diferente o lugar, e Joana também fala nessa diferenciação, é diferente o lugar da indignação do lugar da afetação. É óbvio que também naquilo que a gente se indigna pode ter elemento de afetação pessoal. Eu vou lhe dar outro exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que já passou por, sei lá, algum trauma, alguma violência doméstica, alguma coisa desse tipo, né? Uma pessoa dessa, pela experiência de afetação pessoal, ela pode se mobilizar. E Vai levantar a bandeira, vai né? levantar a bandeira, ou vai se engajar em alguma causa, vai se tornar militante, vai afetar. Tudo que nos afeta não é tudo do ruim, não. A afetação, ela está falando da nossa história pessoal. O que é que esse conteúdo tem a ver comigo? Então, a projeção, ela é o fio da meada para que a gente se pergunte por que é que nos afeta. O que é que isso tem a ver comigo? Então, ela ajuda nessa perspectiva, né? É por isso que a gente só se conhece através do outro. É por isso que a gente precisa se relacionar. É por isso que a gente precisa ter essa diversidade de contato com as outras pessoas. Porque é dessa maneira, através da experiência do contato com o outro, que o outro vai revelando características minhas. Se eu estiver atenta a querer me conhecer. Porque eu simplesmente posso ficar só na reclamação. Vendo, criticando, julgando, reclamando. Eu posso ficar só nesse lugar. Mas quando eu pergunto, por que isso daqui leva para casa? O leva para casa vai-te embora, né? É que incomoda. Vai-te embora entender. Vai se investigar. O que é que isso aqui tem a ver contigo? O que é que isso aqui tem a ver com a tua história? Porque isso é um lugar precioso, né? Isso é um lugar muito precioso, assim. Infelizmente, a gente não dá o devido valor a isso, né? Porque às vezes as pessoas que mais nos incomodam são os nossos grandes mestres nessa perspectiva, né? Por isso que eu gosto muito da resposta do Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele diz né? Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Quando ele está ali, né, dando dicas pra gente como é que a gente pode se autoconhecer. Eles têm coragem de falar pra gente o que os amigos não têm. Exatamente, né? Então, assim, autoanálise é um lugar de conhecimento, perguntar às pessoas que nos conhecem, né? Ter coragem de suportar, né, as verdades ao nosso respeito, porque quem nos conhece, né, então, acho que quanto mais a gente assume uma postura de flexibilidade, né, de poder suportar as verdades que o outro pode, isso é uma ajuda absurda. Mas assim, como os nossos colegas, né, sabem o tipo de pessoa que nós somos, às vezes não consegue ser tão sincero como os nossos inimigos conseguem ser. Não quer ferir, não quer, né? Não quer criar uma espécie de constrangimento. Por exemplo, se uma pessoa sabe que eu tenho um comportamento rígido, morre e não vai dizer uma característica ruim a meu respeito, porque não quer colocar, às vezes, a amizade em jogo, não quer colocar a relação em jogo. Então, assim, eu preciso reconhecer a minha rigidez, porque eu reconhecendo isso, eu já vou dizer para mim, eu vou ter dificuldade em aceitar uma crítica. Eu já vou para a conversa ciente que eu vou ter dificuldade. Aí eu vou saber que eu posso também assumir uma atitude reativa. Entende por que se conhecer o mapa? Porque assim, você meio que já vai preparando para a encrenca que você é. E quando você vai se preparando, você também vai se desarmando, você também vai se colocando mais aberto para poder a gente captar, porque o mundo, a vida é muito generosa. A vida sempre vai estar utilizando situações, pessoas, relações, circunstâncias, sempre para estar nos revelando, nos cutucando, nos ensinando. Eu gostei que você falou das verdades, as verdades que não te definem.
Porque eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, Isso. principalmente de quem tem essa rigidez. Isso. É entender que a verdade que o outro vai jogar sobre você, ela não te define. Exatamente. Ela só aponta. Ponta. E o que a gente vai fazer com aquilo E tem a perspectiva dela também, né? Tem um filtro E, da própria claro, pessoa. exatamente. Embora ela possa estar falando a verdade, ela está falando Isso. sobre o ponto de vista da dela. sua que você falou, narrativa, né? né? Dentro da sua narrativa. Exatamente. O filtro da autoanálise, ele é importante justamente para poder fazer isso. Porque nem a nossa verdade ela é absoluta, como também a verdade que o outro nos revela também não é absoluta. absoluta. Ninguém Você detém a falou no verdade. começo do filtro do ego, né? Precisa a gente saber filtrar Exatamente. o que é uma demanda externa e o que é uma demanda íntima. Exatamente. Né? Pra gente saber se equilibrar nisso. Exatamente. Escolha aí uma das suas últimas perguntas, que estamos chegando já ao... Não, eu estou super satisfeito, mas aí tem uma pergunta que eu acho que o público quer fazer, principalmente o público que está chegando agora, as pessoas que a gente encontra por aí que está acompanhando e muitas vezes está iniciando no espiritismo e chega na casa espírita, por exemplo, perguntando, mas qual é o meu propósito, qual é o meu dever? Eu também já me fiz essa pergunta e continuo me fazendo todo dia, né? Isso. Em busca de sentido, como a gente gosta de dizer. Diante disso tudo que a gente conversou, né? Como é que esse processo de autodescoberta vai nos aproximar da nossa missão espiritual, talvez aquela que a gente se prometeu quando a gente reencarnou? Na realidade, assim, o que vai nos aproximar de fato disso é o conhecimento profundo sobre si. Sim. Né? Se conhecer profundamente é o que vai revelar de fato que propósito é esse, assim. E eu achei importante quando você diz assim, eu vivo eternamente me fazendo essa pergunta, né? Porque de fato não tem resposta pronta, né? Na realidade, o que a alma faz é gradativamente se revelando. Como ela vai tirando um véu, e depois ela tira outro e tira outro, até porque a nossa construção ela é processual. A gente nunca está acabado. Sim. Né? Então, uma das coisas que a gente diz assim, a gente tem um planejamento reencarnatório. Vamos imaginar assim, nós temos um planejamento reencarnatório. Eu preciso sempre perguntar à minha alma o que de fato ele é. Porque pelo fato da gente estar imerso nas ilusões do mundo e a gente ter muita desconexão com a nossa alma, a gente pode ser, né, iludido, a gente pode se distrair, a gente pode se enganar. Então, assim, para de fato a gente conseguir estabelecer, né, essa conversa aí, a gente precisa criar intimidade com a nossa alma. Né? E essa intimidade vai da introspecção, essa intimidade ela vai de meditação, essa intimidade ela vai sendo construída a partir de uma leitura atenta sobre o mundo, o que vai acontecendo no nosso dia a dia, as situações que nos vêm, as repetições. Então, assim, não é só parar profundamente, meditar, perguntar à alma e ela ir nos revelando. A vida, ela está nos revelando cotidianamente, reiteradamente. Então, é assumir uma postura de atenção mesmo à vida, né? Isso. Porque, às vezes, pelo fato de ser muito fácil a gente, né, se enganar, se eu não coloco uma leitura vigilante sobre mim mesma, atenta e cuidadosa sobre mim mesma, facilmente eu posso deturpar o meu propósito, facilmente eu posso me confundir e acabar me perdendo. Mas uma das coisas que eu sempre digo assim, né? Também não se aveste muito não se aperreie muito não, porque eu acredito muito que a vida sempre vai ter essa força de, mesmo na teimosia, tentar nos mostrar. Então, eu acho que às vezes basta um pouco mais, às vezes nem precisa muito, um pouco de abertura de disposição, para a gente poder se ofertar um pouco mais à nossa alma, para que ela se revele. Sabe? Porque ela se revela através de sonho, ela se revela através dos diálogos, ela se revela através das mensagens. Ou de uma pessoa. Sabe? De inúmeras maneiras. A vida está cotidianamente assim, né? Não é à toa, para vocês terem uma ideia, que um dos trabalhos, né, da psicologia analítica e uma das referências que Joana também traz na sua obra é se fazer análise de sonho. Como o sonho é também um lugar muito revelador, né, da nossa alma, né? O quanto as repetições, aquilo que a gente fica rodando. Uma das coisas que eu digo, preste atenção. A repetição é uma atividade que a gente precisa olhar e dar conta e a gente não está fazendo ainda. Se aquilo está se repetindo é porque a gente ainda não aprendeu. É porque a gente ainda não compreendeu o suficiente o que é que aquela situação está querendo que a gente aprenda. Então, assim, é também um lugar, uma dica muito importante. Observe situações que se repetem na vida. Porque possivelmente é a vida teimando para que a gente aprenda e a gente recalcitrante, rebelde, teimoso, sem querer de fato aprender.
E vamos agradecer ao nosso patrocinador, Sim, com Master certeza. Special. Pessoal, esse episódio não é possível sem a colaboração dos nossos amigos da Colinas de Engenharia, a quem a gente agradece em nome de Ibson. E dizer que é uma colaboração que eles nos fazem, mas esse projeto é um projeto gratuito, sem fins lucrativos, voluntário, né? Yes. De divulgação da doutrina espírita. E antes de eu passar a palavra para ti, e pra... Ainda tem uma pergunta aqui, né? Pois é. Queria que você falasse, você tem rede social, as pessoas podem acompanhar seu conteúdo, porque com certeza as pessoas vão se interessar, né? E ouvir mais sobre a Rafaela. Você pode divulgar aí. Eu confesso que a Rafaela não se expõe tanto, assim, nas redes sociais, não, assim. Eu acho que uma forma muito boa de acompanhar o meu conteúdo é através do próprio YouTube, da página da Seja, onde eu me apresento de fato, né? Na TV Seja, né? Na TV Seja, como que eu de fato, né, me apresento como expositora espírita. Eu sou, né, na individualidade mais discreta, né? Perfil de Instagram fechado. Isso muito também no respeito mesmo com relação à minha própria postura, assim. Mas olhando para a perspectiva, que eu acho que vou já aproveitar, né, e fazer a propaganda nesse sentido, né, desse trabalho de fato que dá sentido muito à minha alma, que é trabalhar junto a Casa Espírita, né? O trabalho com o grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles também. Ele acontece quais horários? Acontece aos sábados, né, às 18h30. Nós estamos finalizando esse ano agora no dia 13, temos só mais 2 últimos encontros. Acontece semanalmente, aos sábados, 18h30, geralmente vai até 19h30, 15 para as 8, porque é antes da palestra lá na Seja. E todo ano a gente escolhe um livro da obra psicológica de Joana de Ângeles para a gente poder estudar. Então a gente também faz as conexões, né, com Kardec, com as outras obras também da codificação, com o Evangelho, porque Joana também traz muita referência. Então, eu acho que a divulgação, né, do grupo de estudo da Seja e também a divulgação, né, nas palestras, porque comumente eu também trago muito a referência da obra psicológica, né, da mentora na composição das minhas palestras, acho que são duas boas referências. Para quem é de Campina Grande e não sabe onde é a Seja, né, fica no final da Vigário Calixto, na frente do Amigão, né, do estádio Amigão, lá no Catolé. Isso, exatamente. E o que? Eu vou perguntar, pode? Fica à vontade. Não, porque a gente... Uma coisa que eu queria tirar, mas pensando nos outros, não em mim, porque eu acredito muito na proposta, na chave, né, da ideia de reencarnação. E a gente fala muito, quando a gente falou de sucesso e propósito, que propósito não tem relação com esse sucesso do mundo. Você falou desse castelo de ilusões que a gente se idealiza muito, a gente se prende, se perde da real missão, que às vezes o propósito não é uma coisa grandiosa, é desatar aquele nó que você trouxe, né, tipo assim, é fazer... Andar, caminha aqui, que você já fez um grande triunfo, né, na sua vida. Tem como as pessoas que não têm essa visão da reencarnação, ou seja, dessa continuidade, dessa coisa de desatar coisas de vidas passadas, enxergar propósito nessa mudança de vida e nesse autoconhecimento? Com certeza, assim, até porque, assim, esse é o trabalho do ser humano, né? Esse não é o trabalho do espírito, do religioso, né? Esse é o trabalho do ser humano, né? Todos nós estamos aqui, de fato, com um propósito. E, assim, essa sua pergunta também me trouxe uma necessidade também de uma diferenciação importante. Porque, às vezes, muitas pessoas misturam, né, propósito com escolha profissional, por exemplo. Sim. Tá? E às vezes o nosso propósito, por exemplo, pode estar na maternidade, o nosso propósito está para poder resolver um desafeto, que às vezes está nos causando encrenca a inúmeras reencarnações. Às vezes o nosso propósito, que talvez é o propósito de todos os seres humanos, é a ampliação da sua própria individualidade, né? Nós estamos aqui para... Essa é a proposta, né? Sairmos melhor do que quando chegamos, né? Então, diante dessa postura, não precisa necessariamente ser um projeto profissional, não precisa necessariamente ser um projeto familiar, não precisa necessariamente ter esse recorte. Pergunte à sua alma do que a sua alma necessita. Isso é o propósito, né? O que é que minha alma necessita, né? É trabalhar, é aperfeiçoar, é dissolver qual imperfeição, é desenvolver qual talento, né? Porque a gente também tem muitas dicas, independente de ser espírita, né? Aonde estão os nossos lugares de talento, aonde estão os nossos lugares de dificuldade. Então não precisa muita coisa. Às vezes a gente fazendo uma análise até bem superficial a respeito de si, isso já abre caminhos de exploração importantíssimos para que a gente possa aprofundar na jornada.
Porque a gente começa superficial, né? Daqui a pouco a vida tá, eita, ela tá prestando atenção. Eita, ela agora tá um tanto mais atento. E ela vai ofertando generosamente as oportunidades para que a gente cada vez mais, né, consiga se enxergar e se alinhar, né, com os nossos propósitos profundos, assim. Então, tenhamos só cuidado com as distrações, tenhamos um tanto mais de cuidado com as ilusões do mundo, que acho que se a gente começa a cuidar um pouco disso e começa a prestar um pouco mais de atenção na vida, com uma certa vigilância e com um certo zelo, não é tão difícil assim também descobrir, não. A gente só tem mais dificuldade de descobrir porque a gente tá muito atrapalhado, muito misturado, né? Muito distraído mesmo, muito distraído, né? Mas eu também acho que não é esses bichos de sete cabeças também não, porque a gente trabalha pouco às vezes para poder fazer isso acontecer. Eu gosto de pensar que se de fato existe, né, uma vida que não termina, eu tô no caminho certo. Isso. E se a vida terminar, quando eu fizer chegar a minha data de partir, eu dei o meu melhor. Eu vivi com sentido. Então, assim, é ainda mais urgente. Porque se eu tenho a eternidade, eu tenho a eternidade para me melhorar. Se eu só tenho ali 80 anos, eu preciso dar meu melhor para viver com sentido nesses 80 anos. Então, esse é o descobrimento, é um convite a todos, né? E a gente sempre encerra deixando o convidado à vontade para dar a sua mensagem final para quem está em casa, vivendo essas dificuldades, esses desafios do processo de se autodescobrir, se autorreconhecer. Primeiro eu queria, né, agradecer imensamente o convite, assim, para mim é uma honra e vocês de algum modo me trouxeram uma oportunidade de eu também poder exercitar minha missão, meu propósito, então, né, gratidão e um privilégio. Gratidão e um privilégio enorme, assim, né, por isso, de fato, esse é um tema que mobiliza minha alma, que brilha meu olho, que, né, a gente percebeu, reacende o sentido, o entusiasmo, né, então, muito obrigada, né, por essa oportunidade. E assim, talvez eu acho que a mensagem que eu deixo é meio que pegando uma réplica da sua fala, assim, de termos coragem de fazer isso, assim, né? Termos coragem. A gente precisa dar essa chance para nossa alma, que às vezes ela só quer uma brechinha, sabe? Uma mera oportunidade, né? Para que ela se melhor apresente, assim. E o que também acho que a gente precisa acreditar muito de quão mais a gente faz isso, por mais difícil que seja o desafio, porque parece que a gente só falou de dificuldade aqui, né? Mas por mais difícil que pareçam os desafios, a sensação que o cumprimento do sentido existencial traz é a felicidade genuína. Isso é a felicidade genuína. A felicidade não é a diversão, a alegria, o êxtase, né? A felicidade genuína é a gente estar atravessando por isso e dizer assim, rapaz, não é que eu tô aprendendo? Eita, não é que a coisa de fato está acontecendo, não é que de fato eu estou me movimentando na vida. Isso de fato é a felicidade genuína. Então, assim, a gente precisa ter coragem e a gente precisa acreditar que quanto mais a gente faz isso, as potências de nossa alma são ativadas de uma maneira que a sensação de bem-estar é muito maior do que a sensação de desafio. É por isso que para mim é muito caricata uma fala do Chico Xavier. E também uma fala do próprio Kardec, lá quando ele vai falar sobre a minha missão, no livro Obras Póstumas. São vários textos belíssimos em que ele fala a trajetória, né? São trajetórias de muitas dificuldades, mas quando ele coloca na balança, né? O que também ele recebeu de bom da espiritualidade superior não se compara. Então, a gente também precisa acreditar nisso, né? De quando a gente se alinha de fato com a nossa vida, quando a gente se alinha com os propósitos nobres da vida maior como um todo, a gente recebe também muitos bálsamos, mesmo diante da tempestade e das dificuldades. Vale a pena. Vale muito a pena. Viver vale a pena. Viver vale a pena. Ser quem a gente é vale a pena. A vida presta. A vida presta. E presta muito. A vida presta muito. Obrigada demais. Eu tô muito feliz com esse nosso episódio. Foi um prazer enorme conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. Para os nossos ouvintes, espectadores, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.